A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje, dando continuidade em experiências espirituais, eu quero falar de anjos. Se você já leu a Bíblia, você sabe que faz parte, e faz muita parte, anjos nas Escrituras Sagradas. Mas e hoje? Eles continuam aparecendo, eles continuam trabalhando, eles continuam operando a vontade de Deus em nossas vidas? E eu quero dizer que sim, eu quero trazer algumas experiências. Mas antes disso eu quero falar que a Bíblia, ela menciona anjos 283 vezes. 283 vezes. Sendo 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. O que não sei se você percebe, mas muito mais anjos no tempo da graça do que no tempo da lei. Então percebam essa diferença. Claro, eu não estou dizendo que tudo o que aconteceu foi escrito para chegar e dizer que foram só 108 vezes que apareceram anjos no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento. Não, eu não posso dizer isso, ok? Eu estou falando simplesmente do que nós temos na mão hoje, que é as Escrituras Sagradas, a Bíblia, certo? Nada mais do que um fato. Bom, lá em Gênesis 3, para você ter uma ideia, querubins foram designados para guardar o jardim do Éden. Você lembra, né, quando Adão e Eva, infelizmente, comem do fruto da árvore proibida, né, que foi proibida por Deus. Eles foram retirados do jardim do Éden e foi colocado ali, então, querubins na porta para que nenhuma pessoa entrasse naquele lugar. Em Gênesis 18, 3 anjos aparecem a Abraão em forma humana para lhe dar a notícia que ele teria um filho e que as cidades de Sodoma e Gomorra estariam destruídas. Então você já percebe anjos aparecendo em forma humana. No primeiro, Gênesis 3, aparecem querubins. E querubins, só para você ter uma ideia aqui, né? Mais do que qualquer criatura, são destinados para revelar o poder e majestade, a glória de Deus. São especialmente os guardiões do trono de Deus e embaixadores extraordinários. Servem na obra Gênesis 3, 24, 2 Reis 19, 15, Ezequiel 10, 1 a 20 e Ezequiel 28, 14 a 16. Então você vê também que existem essas querubins, serafins, anjos, arcanjos, né? Você sabe disso. Gênesis 19, 2 anjos vão para Sodoma avisar a Ló para ir embora antes das cidades serem destruídas por Deus. Gênesis 22, o anjo do Senhor diz a Abraão que ele não sacrifique seu filho Isaque, depois de comprovada a fidelidade de Abraão ao Senhor nosso Deus. Gênesis 32, Jacó luta com um anjo e não deixa ir até que o abençoe. Êxodo 14, um anjo é enviado na frente do povo hebreu para protegê-lo depois da saída do Egito até chegar à terra prometida. Números 22, um anjo aparece com a espada desembainhada para matar Balaão, que é salvo pela jumenta que viu o anjo por 3 vezes. 1 Reis 19, um anjo acorda Elias para que ele coma da comida que provavelmente o anjo fez, já que este alimento o fez ter forças de caminhar por 40 dias até o Monte Horebe. 2 Reis 19, o anjo do Senhor matou 185.000 assírios em uma noite. 1 Crônicas 21, o anjo destruidor é mandado por Deus para ferir a Israel por causa dos pecados de Davi. Desculpe eu estar falando aqui rapidamente, mas depois você, quando tem tempo, né? Você vai parando o vídeo, vai vendo onde é que eu estou citando o endereço, vai lá e lê, né? Leia as escrituras, que é bom sempre você
não somente assistir o culto racional, mas que depois você assista novamente para ver se não ficou nenhuma dúvida, você veja os textos todos, pegue a sua Bíblia, acompanhe, anote, certo? Se tiver alguma pergunta, faça através do meu e-mail, do meu WhatsApp, ok? Não fique com dúvidas, não é bom ficar com dúvidas. Daniel 6, né? Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões, né? O famoso cova dos leões. Daniel 8, Gabriel dá a entender uma das visões de Daniel. Daniel 10, o anjo Miguel lutou contra os principados do reino da Pérsia para entregar a resposta de Deus para Daniel. E aí então na parte do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos Lucas 1, quando Gabriel anuncia o nascimento de João Batista para Isabel e de Jesus Cristo para Maria. Em Lucas 2, uma multidão de anjos aparece aos pastores para jubilar o nascimento de Cristo. Em Mateus 1, o anjo do Senhor aparece em sonho para José, lhe explicando a vinda de Jesus Cristo através de sua mulher Maria. Mateus 4, os anjos servem a Jesus no deserto após ele ter sido tentado por Satanás. Em João 5, um anjo descia de tempos em tempos ao tanque de Betesda e agitava as águas. Sendo o primeiro que conseguisse descer, seria curado de qualquer mal que tivesse. Eu sei que eu estou lendo aqui e muitos de vocês estão lembrando das passagens, né? João 20, 2 anjos estão no sepulcro vazio de Jesus quando Maria Madalena vai visitar o corpo. Atos 5, o anjo do Senhor liberta Pedro e outros apóstolos da prisão. Esses são alguns dos 283 vezes que os anjos aparecem nas Escrituras Sagradas. Mas eu separei aqui dois em especial. 2 textos que fazem a gente ficar pensando, ok? Um que é Atos 12, verso 13 ao verso 16. Então, Atos 12, versos 13 ao verso 16. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Novamente eu vou repetir: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ok, queridos? Amém? Pode ser que você não lembre desse texto, pode ser que você já tenha lido esse texto, pode ser que você não entenda o que realmente aconteceu naquele momento. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fui perguntar para o meu pai. E meu pai disse: olha, os anjos podem sim tomar formas variadas. E, inclusive, tomar a forma de Pedro. Não há problema nenhum. Uma outra situação é que sim, os anjos que nos guardam, eles pegam as nossas características, ok? Então aquele salmo que diz que o anjo acampa ao redor daquele que os teme e os livra, sim, isso é muito possível também. Mas eu não vou agora entrar nesses méritos, nessas situações, ok? Eu só quero esclarecer o seguinte: Pedro estava preso, ok? Então aqueles homens que duvidaram, eles duvidaram por quê? Porque sabiam que Pedro estava preso e que não iam libertar Pedro, muito menos naquele horário, né? Porque você sabe que, inclusive nas cadeias
normalmente existem os horários de soltura. Ninguém solta de madrugada, ok? Então aqui, aqueles homens estavam duvidando daquela serva, por quê? Porque não podia ser Pedro. Não podia, como Pedro foi solto, né? Então eu não estou aqui julgando aqueles homens. Mas o que me chama a atenção é a situação da mulher que foi atender a porta. Percebam, queridos, ela não abriu a porta, ok? Ela só ouviu a voz de Pedro, ok? Eu vou ler novamente. Primeiro, Pedro bateu a porta. Então, aquela serva só foi atender a porta porque ela ouviu o barulho na porta. Alguém bateu na porta, ok? Certo? Sem dúvida nenhuma, alguém bateu na porta. Ponto. Ao reconhecer a voz de Pedro. Então, queridos, a serva não abriu a porta. Ela reconheceu a voz de Pedro. Da mesma forma como eu estou aqui falando com vocês. Para quem já assistiu várias vezes o culto racional, se em algum momento você ouvir a minha voz, sem me ver, você vai dizer, olha, essa voz parece a voz do pastor Carlos, essa voz é a voz do pastor Carlos, essa voz tem o mesmo timbre da voz do pastor Carlos, porque também às vezes tem pessoas que têm uma voz muito parecida com a gente, Após você reconhecer a voz, obviamente os teus olhos vão procurar, É assim que a gente faz. É normal isso, é normal. Só que ela não abriu a porta. E ela exclamou, Pedro está à porta. Por quê? Porque ela ouviu a voz parecida com a de Pedro, o mesmo timbre, ou sendo a voz de Pedro, ok? Só que o que aconteceu? Aqueles homens disseram para ela, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. E aí fica essa pulga atrás da nossa orelha. Por que aqueles homens disseram que era o anjo? Será que isso era algo normal? Eu vou dizer para vocês que eu sei. Não é algo normal na proporção de todos os cristãos do mundo. Mas eu vou dizer sim, é normal para aqueles que têm experiências espirituais. Ok? Eu quero que isso fique bem claro na vida de cada um de vocês. Mas quando abriram a porta, verdadeiramente era Pedro. E eles ficaram ali perplexos. Ok? Por que eu trouxe esse texto polêmico? Muito polêmico. Sim, porque eu já vi na internet, eu já vi explicações de todos os jeitos, de todas as formas. Primeiro que explicações tipo assim, aqueles homens estavam sendo irônicos com aquela mulher, Estavam fazendo ironia. Deve ser o anjo, como eles poderiam dizer qualquer outra coisa, Mas, queridos, eu tenho experiências espirituais. Se por um acaso você já teve também alguma experiência espiritual, que você depois pode mandar uma mensagem para mim, então por isso eu sei que existe a possibilidade, certo? Ok? Afirmar, somente os céus vão poder nos revelar todas as coisas. Mas eu posso dizer sim, que isto é uma grande possibilidade. Mas o segundo texto é uma possibilidade maior ainda. Sabia que você já pode ter tido uma experiência com anjos e você não sabe? Sabia? Hebreus 13, 2. Hebreus, capítulo 13, versículo 2, quando diz o seguinte, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Eu vou repetir. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando esta hospitalidade que, sem saber, muitos acolheram a anjos. Eu quero contar uma experiência para vocês. Eu já citei algumas vezes
o meu cunhado, pastor, concunhado na verdade, porque ele é casado com a minha cunhada, a irmã da minha esposa. E o nome dele é Fernando. Então, o pastor Fernando, a mãe do pastor Fernando era uma mulher de oração, a irmã Vitória. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Há uma experiência muito linda com ela. Ela morava na zona sul de Porto Alegre e ela morava num prédio antigo que não tinha elevador. Eu não sei se era no terceiro ou no quarto andar, agora eu fiquei em dúvida, mas eu sei que era 3 no mínimo. Fui lá algumas vezes, visitando o meu concunhado, ainda quando não era casado, não é? Eu, o Fernando e o Orlando, os 3 concunhados que casaram com as 3 filhas do pastor Samuel Espíndola, meu querido sogro. E o que aconteceu? Ela veio do supermercado a pé, já não era um supermercado muito próximo, não era longe, podia caminhar, mas não era tão próximo assim. E ela veio com aquelas sacolas pesadas. E ela chegou lá embaixo do prédio e ao abrir a porta, um jovem se apresenta para ela e diz: "Eu posso ajudar a senhora?" E ela aceitou a ajuda. Hoje em dia até não aconselho muito, né? Por causa da violência, mas isso faz muitos anos mesmo, porque se o meu... Eu fiz 27 anos de casado agora no dia 6. Ele casou antes de mim, né? A minha cunhada Rosane e meu concunhado Fernando casaram antes. Então vamos dizer que eles tenham 28, 29 anos de casado, né? Eu não saberia dizer bem a conta. Mas ele já era solteiro, então com certeza há mais de 30 anos atrás esta história ocorreu, ok? A segurança era outra, né? E ela aceitou que aquele jovem subisse, né, com as sacolas para levar até o seu apartamento. Chegando, subindo as escadas, e aquele jovem atrás com as suas sacolas, ela abriu a porta, o jovem colocou as sacolas na cozinha e ela disse para o moço: "Espera um pouquinho." Ela foi ali num lugar onde ela tinha um dinheiro, porque ela queria, né, abençoar aquele jovem com ali um dinheiro, né? Como dizem os nossos amigos portugueses, com um regalo, né? Regalo quer dizer um presente, um pequeno presente, né? E ela, quando chegou na porta com aquele valor, ele não estava na porta, ele já tinha descido. E ela correu para a janela. Ela correu para a janela para chamar o moço. Qual a surpresa dela? Eu poderia dizer essa frase, né? Se ela ficasse na janela até o dia de hoje, hoje ela é cidadã celestial. Ela nunca viu aquele moço sair daquele prédio. E ela conhecia todos os moradores do prédio. Aquele moço não morava naquele prédio. E o que é que então que nós tiramos a conclusão? Que sim, muitas vezes eu e você já fomos auxiliados, guardados por anjos que nós achamos que fossem pessoas. A minha prima, ela levava Bíblias atravessando a fronteira de um país que não podia. E ela estava naquela fila com Bíblias e ela sabia que ela sofreria sanções caso fosse pega com aquelas Bíblias. E rapidamente eu vou contar. Uma senhora muito gorda, com 2 malas imensas, se atravessou na frente dela na fila. E quando os guardas da fronteira olharam aquela senhora com aquelas 2 malas e a minha prima só tinha uma mochilinha nas costas, que estava repleta de Bíblias, só tinha Bíblias, disseram para a minha prima passar. Porque queriam, logicamente, ver as malas daquela senhora. A minha prima atravessou a fronteira e qual a surpresa dela ao olhar para trás? Aquela senhora gorda não tinha como não ver que ela não estava mais ali. Simplesmente ela desapareceu. Queridos, eu posso dizer se é anjo ou se não é anjo? Eu só posso dizer é que essas pessoas, tanto a irmã Vitória quanto a minha prima, elas afirmam de que para elas foram anjos.
verdadeiros anjos que naquele momento ajudaram, auxiliaram na vida delas. Então, queridos, tenha experiências espirituais com os anjos, porque eles estão aqui para servir a Deus. Servir a Deus é também nos servir. Mas veja bem, eu quero voltar a dizer esta frase: servir a Deus também é servir a nós. Mas de maneira nenhuma, nenhum anjo vai servir a você ou servir a mim sem que esteja dentro da vontade de Deus. Ok, queridos? Nós vemos também no Apocalipse e quando João ali tem uma visão, ele se dobra diante do anjo e o anjo de Deus diz: não faças isso, eu sou servo, ok? Então, os anjos estão aqui para nos servir. A origem dos anjos está ali em Salmo 148, verso 2 e o verso 5. Eu vou repetir, a origem dos anjos você pode ver ali no Salmo 148, verso 2 e verso 5. Eles são criaturas de Deus. Está ali em 1 Timóteo 6:16. O intuito desse assunto do culto racional é muito mais de experiências espirituais do que explicar o que são os anjos. Mas eu não poderia de somente citar alguns versículos. Pastor Carlos, você já viu anjos? Muitas vezes. Muitas vezes. Quase todo culto de domingo eu vejo anjos. Quase todo. Não são em todos. Eu vou só citar o culto de ontem. Tá? No culto de ontem eu estava pregando sobre um assunto que é clamor. E enquanto o Ministério de Louvor tocava, eu pedi para o povo que cada um clamasse ao Senhor. Clamasse ao Senhor. Né? Posso um dia trazer esse assunto aqui. E ali o pessoal começou a clamar. E o que eu comecei a ver? Certas pessoas que estavam clamando, vieram anjos com panos brancos, limpos, como diz, né, alvos como a neve, e colocavam sobre a cabeça daquelas pessoas que estavam clamando. Vieram anjos sobre todos? Não. Não sei porquê, Deus o sabe, ok? Mas eu posso afirmar que muitos anjos ontem estavam colocando panos na cabeça das pessoas que estavam clamando. Pastor Carlos, o que significa isso? Eu falei isso na nossa primeira live, né? Hoje eu vou fazer a segunda live e aqui você já está assistindo o que está gravado, então possivelmente você já participou dessa live. Depois eu vou colocar todas as minhas lives também aqui no Culto Racional. E eu falei que quando o anjo aparece com alguma coisa nas mãos, não é? Um jarro, uma pena, um cajado, uma espada, como ontem, um pano, né? Roupas, armaduras, né? Então a gente vê assim de várias formas, né? Você vê aquele objeto que está nas mãos do anjo e automaticamente você já sabe para o que o anjo está ali, né? Novamente eu digo, para primeiramente servir dentro da vontade de Deus. Mas que bom sim, que o anjo acampa-se ao redor do que temem a Deus e os livra. Eu quero orar por você, meu querido. Eu quero orar por você para que você tenha experiências espirituais. Mas perceba bem, qualquer um pode ver os anjos. Eu vou contar uma experiência agora de uma senhora que queria muito ver os anjos. Muito, muito, muito. E orava por isso. E um dia, quando ela entrou na cozinha, lá estava um anjo na cozinha. E o que aconteceu com aquela senhora? Ela caiu desmaiada.
Bom, ela teve uma experiência sim, né? Ela teve uma experiência. Mas aí eu fico pensando assim, o quanto nós estamos prontos para isso. Você quer ver anjos? Peça primeiramente ao Senhor que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Pastor, eu posso pedir para que nas minhas orações que os anjos do Senhor guardem a vida das pessoas? Poder? Pode sim. Mas você pede para Deus. Deus, envia os teus anjos. Eu vou fazer essa oração agora. Estenda a sua mão, receba em nome de Jesus. Senhor, primeiramente eu quero orar por essas pessoas que estão assistindo o culto racional, nas experiências espirituais, onde hoje eu estou falando de anjos. Obrigado, Senhor, porque sim, nós vemos principalmente no livro do Apocalipse, muitos anjos com muitas tarefas, aparecendo de várias formas. E eu sei, Senhor, que o teu reino é um reino de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei disso, porque a tua palavra diz, mas não somente porque eu também já os vi. Graças eu te dou, mas eu quero te pedir, abre os olhos espirituais, como tu abriste os olhos espirituais do moço, do profeta Eliseu, quando ali os exércitos estavam cercando a cidade onde estava o profeta. E ali os olhos daquele moço foram abertos e eles viram que o número de anjos guerreiros que estavam protegendo eles era muito maior do que aquele exército que foi enviado para matar e destruir a vida do profeta Eliseu. Senhor, também não somente dê experiências para cada uma das pessoas que estão assistindo, mas, Senhor, que elas possam também, em suas orações, rogar a Ti, Senhor, para que envie anjos para guardar, para proteger. Muitas vezes são os nossos filhos em uma viagem, são os nossos pais na sua saúde. Nós pedimos sim que os anjos estejam junto, né? Quando nós estamos viajando também, nós pedimos antes de viajar que os anjos estejam à frente, atrás, acima, em todos os lugares nos protegendo de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Como eu sempre oro, Senhor, no final de todos os cultos na igreja, que eu tenho intercedido para que os anjos estejam protegendo de todo o mal, para que as pessoas, quando saírem da igreja, cheguem aos seus lares protegidos pela tua mão de poder. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus por mais este culto racional. Eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, aí no seu lado direito do YouTube, você vai ver aí um sininho e uma palavra inscreva-se. Se por um acaso a palavra está inscrito, é porque você já se inscreveu, então não precisa clicar, ok? Mas se não estiver a palavra inscrito, e sim a palavra inscreva-se, clique ali. Automaticamente vai mudar a palavra, novamente eu vou dizer para inscrito, e você vai começar a receber automaticamente todos os vídeos que forem postados no canal do Culto Racional, ok? Não deixe de dar a sua like, o seu joinha, ok? Isso é muito importante para mim. E principalmente, passe para as pessoas. Olha, pegue e envie por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram. Queridos, mande esses vídeos para as pessoas, ok? Mande. Quantas pessoas tem na sua rede social? 50? 100? 200? Mande, envie, para que a mensagem da palavra de Deus chegue até as mentes e os corações destas pessoas. Amém? Não esqueça de mandar sua mensagem também. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem uma pergunta? Eu agora estou fazendo lives, né? No Instagram. E as suas perguntas, muitas vezes, eu vou poder responder ali na live. Como também vou responder pelo WhatsApp, vou responder também pelo e-mail. E se você tem algum pedido de oração, também estarei orando por você, ok? Fique agora aí com o Instituto Social e Mais.